os últimos detalhes aqui de acabamento nesse carro, para que ficasse tudo pronto. E por falar nas experiências positivas que a gente vivenciou durante esse SEMA Show de 2025, eu não posso deixar de citar o apoio que nós tivemos do SEMA Show, tá? Durante todo o período que a gente teve lá. E isso não seria possível, óbvio, sem o apoio de vocês. O que no momento inicial eles ficaram assustados, porque realmente foi uma quantidade e um volume de pessoas muito maior do que o habitual para o SEMA Show. Para vocês terem ideia, os posts onde a Caravan aparecia eram posts que tinham muito mais curtidas, por exemplo, do que o próprio Sukang. Quem não conhece é o Han do Velozes e Furiosos, tinha lá. Então, assim, eles não entendiam como um carro normal, simples, porque não tem nada demais aqui, conseguia atrair tanta gente, tanta atenção, quanto realmente a Caravan atraiu, e de pessoas torcendo, de pessoas que viam nesse carro aqui a representação, e não nesse carro, mas talvez na história que a gente trouxe, a representação do que realmente é o brasileiro, um povo que passa por um monte de dificuldades, que todos os dias tem que matar um leão para conseguir sobreviver e que, apesar de tudo isso, consegue despontar na frente do resto do mundo. Porque para nós sempre tudo foi muito mais difícil, seja pelo pouco acesso a ferramentas, seja às vezes pelo custo elevado das coisas aqui no Brasil. E talvez essa tenha sido uma mensagem ali que ficou muito marcada, pelo menos para mim, e que garantiu não, mas que fez com que muita gente que não era tão ligado no automobilismo ou no setor automotivo começasse a olhar para nós com outros olhos, e certamente isso foi o meu maior troféu. É conseguir trazer esse nosso estilo de vida, essa nossa paixão para um palco onde as pessoas normais consigam entender e não julgar a gente por gostar tanto de carros, por gastar um dinheiro que às vezes a gente não poderia gastar com isso aqui, mas é o nosso hobby, é a nossa paixão, é o que a gente gosta, é o que a gente ama. E isso eu acho que foi o meu maior troféu, mais do que qualquer outra coisa lá no SEMA Show. E por falar no SEMA Show, eu só tenho agradecimentos a fazer a todo mundo que nos acolheu, dei entrevistas no podcast deles, eles fizeram uma cobertura muito boa, eu diria aqui, da Caravan, seja do momento em que a gente chegou lá no SEMA, até em colocar lá dentro, na hora da parade, foi muito legal ali, apesar de eu estar chateado com algumas coisas que acabaram acontecendo, mas eu via que todo mundo estava lá. Eu não fiz nenhuma grande atrocidade, mas volta e meia dava para botar no neutro ali, dar um tirambaço ali